Olá, boa noite! Tudo bem? Vamos começar nossa live. O tema de hoje, o tema dessa live são os princípios da minha maternidade. E a primeira coisa que eu quero fazer, óbvio, é agradecer o tempo de vocês, é agradecer por vocês estarem aqui comigo. E começar tentando trazer qual é a relação que eu quero propor nesse meu espaço para maternidade, junto com alcançar a nossa melhor versão, viver a nossa melhor versão. Então, para mim, a melhor versão, ela tá muito pautada por desenvolvimento pessoal. E o desenvolvimento pessoal, ele impacta e ele influencia diretamente nas nossas relações, nos nossos relacionamentos, assim como os nossos relacionamentos influenciam, ajudam ou atrapalham o nosso desenvolvimento pessoal. Então é super importante que a gente esteja aberto e disposto a crescer também por meio dos nossos relacionamentos. E aí, quando a gente fala de maternidade, que oportunidade que temos de nos desenvolver como pessoas, né? Então, eu também quero começar dizendo que eu não sou uma expert nem uma mega estudiosa sobre criação de filhos, mas o que eu estou me dispondo aqui de peito aberto é compartilhar com vocês o que eu aprendi, o que eu apliquei e o que vem dando certo para minha maternidade, para minha família e para o meu contexto. E aí, para isso, eu acho que vale rapidamente eu mostrar para vocês um pouquinho o que é o meu pano de fundo, né? Qual é o olhar, qual é a perspectiva que eu tenho da maternidade. Então, a primeira coisa que eu acho relevante é dizer que eu sempre quis ser mãe. Eu sempre sonhei em ser mãe. Então, as minhas filhas foram muito planejadas. A Eva e a Maia nasceram, eu tinha já 4 anos de casada. E antes da Eva e da Maia, eu perdi 2 gestações. A primeira gestação, que foi uma gestação gemelar, que eu perdi com 11 semanas. Depois a minha segunda gestação de um bebê, que eu perdi com 9 semanas. E por que eu tô trazendo isso, né? Porque essas perdas tocaram profundamente a minha vida, a minha história e a vida do Léo e a nossa vida enquanto casal. Então, óbvio que o olhar e a forma como a gente encarou e a forma como a gente se abriu para nossa experiência de maternidade e de paternidade foram muito impactadas pelo que aconteceu com a gente antes. E eu sou verdadeiramente assim muito grata para o que eu vivi e muito grata às minhas filhas que se dispuseram a abrir mão da vida delas para ensinar tanto a mim, ao Léo, para trazer um equilíbrio e uma conexão muito forte para gente e fazer com que a Eva e a Maia chegassem numa família ainda mais estruturada e pronta para recebê-las. Mas o mais importante disso tudo é que cada um tem a sua história. E também com tudo isso que eu passei das perdas, eu tive a Eva e a Maia, então eu sou mãe de 2 crianças, eu nunca fui mãe de um bebê só, então a minha história também vai ser diferente, né, de outras pessoas, e eu sou uma mãe de UTI. Então, uma das minhas filhas, a Maia, passou 10 dias na UTI. E essa experiência também é uma experiência única e muito marcante para a maternidade e para a vida. Então, vai ser um pouco sobre esse olhar e essa perspectiva que eu vou contribuir, que eu vou compartilhar com vocês. Eu tentei listar 5 princípios, 5 coisas que eram muito importantes para mim, que eu achava mais relevante trazer. Não consegui. Listei 10. Mas calma, eu não vou falar das 10 coisas hoje, eu vou dividir essa live, então eu vou falar de 5 princípios hoje e depois eu vou marcar muito em breve para a gente poder conversar dos outros princípios, tá? Eu fiz esse exercício essa semana,
Então, eu acho que reflete muito também esse meu momento. Então, o que eu tô trazendo dos princípios não são estáticos, quer dizer que vai ser isso para sempre que eu vou viver ou que eu vou praticar, né, na minha vida. Então, eu posso ter esquecido algum, isso pode alterar e a gente já tá fazendo esse acordo aqui de que, se necessário, farei ajustes, tá, nesses princípios. Então, os 5 princípios que eu vou falar hoje, eu vou passar e vou listar por eles e depois eu vou entrar em cada um deles, tá? Primeiro princípio: para amar incondicionalmente um filho, é preciso se amar incondicionalmente primeiro. Se abra para o aprendizado. 2. 3. Cuide dos primeiros dias dessa nova família. 4. Somos indivíduos únicos e isso é muito bom. E 5. Tome decisões para o bem da família. Então, esses são os 5 primeiros princípios da minha maternidade que eu quero dividir com vocês. Não há certo e errado, ok? É uma perspectiva que eu tô trazendo para dividir com vocês. Eu espero que, se fizer sentido, vocês podem levar pelo menos um desse princípio, aplicar, refletir. Mas se não também, acho que são conhecimentos e vocês vão aprofundando no que toca e no que faz mais sentido para a história de vocês. Então, primeiro, para amar incondicionalmente um filho, primeiro precisamos nos amar incondicionalmente. Eu ouvi isso de uma terapeuta quando eu estava grávida da Eva e da Maia. E para mim não era óbvio mesmo. E foi quando eu me dei conta de como eu não me amava incondicionalmente, de como eu me cobrava, de como eu era dura comigo, eu era exigente, eu me julgava. Eu tinha muita expectativa sobre mim, eu não aceitava os pontos que eu tinha para melhorar. E foi ali que eu falei, eu não quero ser isso assim, não existe, eu não vou ser assim com as minhas filhas, eu não quero colocar expectativas nas minhas filhas, eu não quero criá-las com essa pressão. E aí foi quando eu comecei a mudar comigo mesma, foi quando eu comecei a lançar um olhar mais gentil comigo. E porque eu sabia que dessa forma eu iria conseguir ter esse olhar gentil para as minhas filhas. E aí eu vou tentar trazer alguns exemplos na prática, né? Quando a gente faz esse exercício, quando eu fiz esse exercício, eu acabei me remetendo muito ao momento em que eu nasci como mãe, né? Que foi no nascimento da Eva e da Maia. Então vocês vão ver que alguns exemplos que eu trago vão ser bem desses primeiros dias, desses primeiros momentos, e também vou tentando intercalar com coisas que valem muito até hoje, que elas estão com 4 anos. Então, para mim, eu tinha um símbolo para mim de cuidado comigo, sempre foram os meus momentos de banho, assim, tomar banho para mim era algo muito bom, porque é o momento que eu tô comigo, que eu penso, que eu conecto ideia, que eu tenho ideia, então são momentos importantes para mim. E todo mundo que eu conversava falava, cara, na maternidade se prepara, você não vai conseguir ter tempo para você não vai conseguir tomar banho, você não vai conseguir fazer isso. E aí eu comecei a me organizar de uma forma nos primeiros dias em casa já, que as minhas filhas tinham um horário de mamar. Então eu colocava o meu relógio para despertar antes da mamada delas, para que eu tivesse tempo de tomar banho, de cuidar de mim, e aí eu saía, tava no horário do mamar delas, eu dava o mamar. E o Léo ficava com elas nesse meio tempo, caso elas acordassem antes. E pode parecer simples, mas esse ato, esse cuidado comigo e para mim já me dava uma energia diferente pro dia. Então era minha sinalização de que eu estava cuidando de mim. Cada um vai se cuidar de um jeito, de uma maneira. E aí eu percebi isso observando o Léo. Então, durante a licença maternidade, eu ficava com a Eva e com a Maia em casa durante o dia. O Léo chegava do trabalho e ele assumia as crianças por 1 hora e eu saía de casa. O momento que o Léo chegava, aquele fim de tarde, era um dos momentos que elas mais choravam e reclamavam, né? Acho que já começava a ficar mais cansada.
Então era sempre um momento mais tenso quando ele chegava. E o Léo chegava, cumprimentava, falava, brincava ali rapidinho com elas, às vezes elas chorando, ele ia lá, trocava a roupa do trabalho, comia alguma coisa e aí ele dava atenção. Isso levava mais ou menos uns 6, 7 minutos. Eu, como mãe, ali naquele momento de quem estava o dia inteiro com as crianças, aquilo me incomodava. E aí só então eu fui entender que aquela era a forma que o Léo tinha de se cuidar para que ele pudesse dar o melhor dele para as meninas. E aí era isso, assim, uma vez que ele saciava, que ele se cuidava, ele chegava para ficar com as meninas com uma disposição, com uma energia, com uma atenção que quem eu que estava ali no meu dia a dia e tudo, eu já não conseguia mais ter e ele tinha. E aí foi quando eu fui entendendo que cada um se cuida de uma forma e que é muito importante que a gente respeite, né? E quando eu trago para os dias de hoje, ainda né, nessa continuidade aí delas, desde que eu me tornei mãe, uma outra forma é que por mais que a gente queira, a gente vai errar, a gente vai perder a paciência, a gente vai talvez falar coisas que a gente não gostaria de falar. E aí eu comecei a ter esse olhar gentil comigo também, de sabendo reconhecer os meus limites e falar, tá tudo bem, Fernanda, tá tudo bem, você errou, você vai melhorar e isso não vai te fazer uma mãe nem melhor, nem pior. Ok? Segundo princípio, se abra para o aprendizado. Realmente a relação da mãe com a filha traz muitos aprendizados, mas eu vou falar disso num outro princípio, na outra live. O aprendizado que eu quero trazer aqui é que, sem sombra de dúvida nenhuma, assim, quando eu paro para pensar nesses princípios, onde eu mais aprendi com a maternidade foram com as minhas amigas, com as pessoas próximas a mim, que eu tive a sorte que foram mães antes de mim. Então, o que eu fiz? Eu aprendi primeiro a não julgar, a saber que cada um vai ter a sua forma de maternar, e eu observei. Eu me abri para observar muito as pessoas que estavam à minha volta tendo aquela experiência da maternidade e eu tirava para mim o que fazia sentido. E o que não fazia, tudo bem, eu falava, cara, aqui eu acho que eu vou tentar fazer diferente. Nossa, isso aqui eu gostei. Se a minha experiência me conduzir a algum momento dessa forma, eu gostaria de agir desse jeito. Então, exemplos. Todas as minhas amigas falavam para mim, olha, você vai ouvir o conselho de que o bebê dormiu, durma, descanse, isso vai ser super importante. Me falaram, eu não fiz e eu sofri as consequências. Então eu tinha na minha cabeça que quando elas dormirem, eu vou dormir. Porque a prioridade desse início é o bem-estar delas e o meu. Então eu fiz certinho, assim, nos primeiros 20, 30 dias, elas dormiam, eu dormia. Não tinha visita, não tinha nenhuma outra demanda com a casa que eu priorizasse, a não ser estar bem, estar fisicamente bem. Porque a gente sabe que o cansaço é um dos maiores desafios que a gente vai encarar com a maternidade, a falta de sono, né? Então esse foi um conselho que eu aprendi muito. O outro, esse que eu acabei de falar do banho, né? Por que eu tive essa atitude de colocar o despertador e acordar mais cedo e tomar banho? Porque eu tinha uma amiga que tinha gêmeos antes de mim e ela falou, cara, Fernando, o dia é uma loucura, é super difícil de você se organizar depois. Então como é importante pra mim, eu faço isso, porque daí eu garanto que eu consegui ali tomar um banho e ficar bem para encarar o dia. E aquilo na hora me tocou e eu falei, pronto, é isso. Então eu fui criando repertórios para poder ter ações, né, ter iniciativas mais rápidas. Outra coisa que me falaram muito, não queira dar conta de tudo. Não queira, não crie essa expectativa, não tente, porque isso vai te cansar, isso vai demandar de você. Então eu também setei essa expectativa e sabia que a prioridade seríamos nós, né? Eu, as meninas e a nossa família. E a outra, que foi assim um aprendizado de vida e que eu lembro até hoje quando a gente conversou, eu tava na maternidade, eu tinha acabado de dar luz e essa minha amiga me ligou e eu tava no café da maternidade comprando um pedaço de bolo que o Léo queria comer.
E ela falou, amiga, ela tinha 2 filhos. Ela falou, eu vou te falar uma coisa. Com a minha primeira filha, eu e meu marido, a gente conseguiu ser muito parceiro, ele me ajudava, eu aceitava a ajuda dele e tudo. Com a segunda filha, eu achava que dava conta sozinha, que era mais fácil pra mim. Então eu falava, pode deixar que eu faço, fica tranquilo, eu cuido, eu faço. E aí ela falou, não faça isso, porque se você não der espaço, se você não aceitar a ajuda e o que está sendo oferecido dele, cara, você vai ficar com tudo pra você e depois vai ser muito difícil de reverter. Então, foram aprendizados extremamente importantes para mim e que eu tive a partir de pessoas próximas que tinham vivido essa maternidade. Então, eu digo isso, assim, se abra, tome o que faça sentido para você e eu acho que isso pode fazer com que a gente ganhe tempo aprendendo com os erros e com os acertos das pessoas à nossa volta. Terceiro princípio, cuide dos primeiros dias dessa família. Gente, é um novo papel, você reconhece você começa a se conectar com uma nova Fernanda, uma Fernanda diferente quando você é mãe, e assim também o pai. Então, a gente precisa dar espaço para esse aprendizado e para essa conexão. Então, eu acho que os primeiros dias são puxados, são cansativos, mas eles trazem aprendizados que são únicos. Então a gente precisa tentar estar o mais preparado possível para esses primeiros dias, porque um outro ponto é que por mais que a gente converse com várias pessoas, não tem como a gente prever qual vai ser a nossa experiência. Cada experiência de maternidade é única, mas quanto mais você conseguir se preparar para esse momento e para você ter um espaço para se reconectar com você nesse novo papel de mãe, nesse novo papel de pai, melhor. Então o que eu digo é, toda ajuda é bem-vinda, desde que ela não invada o seu espaço e que ela te faça bem. Então aceite ajuda. Comece aceitando ajuda com a casa, com a roupa, com outras demandas do dia a dia. Porque para você se conectar com essa mãe que está nascendo, você vai precisar ter contato com o seu filho, né? E aí, enfim, eu e o Léo, a gente abriu muito esse espaço pra gente, né? Ficamos nós dois com as crianças, a gente queria ter isso, e eu lembro de momentos que foram muito únicos para essa nossa formação como pai e como mãe, né? Como, por exemplo, o primeiro banho. Gente, imagina dar o primeiro banho num bebê de 2 quilos, assim, é muito pequeno. Por mais que você faz o curso na maternidade, cara, é outra coisa quando você tá com seu filho ali nos braços, né? E eu lembro do desespero meu e do Léo, do tipo, cara, a gente vai dar conta? Então a gente foi pro primeiro banho com o coração na mão, mas a gente falou, não, vamos lá, os dois, pra dar aí um bebê e tal. E aí a gente deu o segundo banho, e aí a gente deu o terceiro, e de repente a gente foi se empoderando, né? Como pai, como mãe, acalmar um choro. Às vezes você tenta de tudo e você não consegue, então você vai aprendendo a conviver com o choro, a acalmar o choro, a se conhecer. Então essas coisas foram muito importantes. Claro que acho que a gente tem que conhecer os nossos limites, né? E tá muito atento, porque isso tudo que eu tô falando são em condições normais, né? Mas a gente também sabe que tem cenários em que a gente precisa ficar muito atento ao nosso sentimento, essa questão hormonal. Então, sempre que sair um pouquinho ali do que é o condições normais de um momento desse, de um puerpério, vale pedir ajuda o quanto antes. E a última coisa da gente se preparar pro momento, né, para os primeiros dias em casa, uma coisa que eu fiz que eu achei muito boa foi eu juntei contatos. Então, me falavam muito da questão da amamentação, que poderia ser difícil, que poderia empedrar e tudo. Então, eu tinha o contato de uma técnica para ajudar com a amamentação se precisasse, o contato de uma rede de apoio caso a gente precisasse de uma ajuda extra.
mas eu já não comecei com toda essa estrutura e com toda essa ajuda. Então eu fui testando como seria o dia a dia meu e do Léo com as duas, e à medida que a gente precisasse, se precisasse, acionava. Então algumas coisas eu precisei acionar, eu precisei contar, e outras não. E isso foi muito bom, porque ajudou a gente a se empoderar e viver esse papel de mãe e pai. Quarto princípio. Somos indivíduos únicos e isso é muito bom. E, gente, isso aí a gente sabemos que somos únicos, que cada um de nós somos únicos, mas tem uma vozinha, um negócio que às vezes a gente fica querendo se comparar e que às vezes a gente quer comparar o nosso filho com o irmão, a gente quer comparar o nosso filho com o filho da amiga, a gente quer comparar o nosso filho com a gente. Então, isso era uma coisa que eu tinha muito forte, que eu queria tomar cuidado. E talvez, por serem gêmeas, univitelinas, eu ficava muito preocupada com essa questão da identidade, de como seria para as duas crescerem tão juntas, né, em termos de fase de desenvolvimento também. E aí o que aconteceu comigo, que realmente me ajudou a entender isso, e eu me policio muito até hoje para evitar ao máximo qualquer comparação, foi que Eva e Maia nasceram. Eva foi pro quarto comigo e com o Léo, e a Maia foi pra UTI. Naquele momento, depois de chorar por umas boas horas, assim, porque a gente não estava preparado para encarar a UTI, porque pelas ultras, ambas, as duas, já tinham peso suficiente, bom, acho que acima de 2.400, de 2.500, então não era algo que vinha sendo falado pra gente como uma possibilidade. Então, depois de chorar muito, assim, e de assimilar que a gente tinha que passar por aquilo, ficou muito claro para mim como, desde o momento que elas nasceram, elas tiveram perspectivas e histórias diferentes. E que assim seria para a vida delas, né? Então, imagina que a sensação e que o olhar que uma criança que está no quarto, no colo dos pais, vai ter daquele momento, vai guardar daquele momento e para a vida, e de uma criança que precisa precisa passar pela UTI, por sonda, por cuidados com profissionais, com horários limitados para ver os pais. Então aquilo para mim foi muito claro e eu levo até hoje. Cada vez que passa pela minha cabeça ou que às vezes por impulso eu faço alguma comparação ou eu ouço alguém fazendo também sem maldade nenhuma e aí eu fico pensando como tentar trabalhar e ajudar isso um pouquinho com as duas, né? Mas também com a gente, né? Então acho que a gente também tem que tomar cuidado para saber que seremos as mães, as melhores mães que podemos ser e seremos exatamente as mães que as nossas filhas precisam. Então a gente também não precisa ficar se comparando. Então eu acho que tomar aprendizado das pessoas que estão à volta faz muito sentido, mas se comparar não. Quinto princípio, tome decisões para o bem da família. Então, formamos ali uma família, somos indivíduos, e para essa família, para essa sinergia, eu acredito que é muito importante que todo mundo ceda um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Com a chegada de um bebê, a rotina vai mudar. Então não adianta a gente querer se prender à vida ou à rotina, às coisas que a gente fazia antes. A gente precisa estar aberto para viver esse novo mundo, essa nova rotina. Mas não quer dizer que pai e mãe, a partir disso, precisa anular todo um contexto para viver só em função de um bebê. Então, quanto que o bebê também não pode ceder para entrar um pouco na rotina dos pais. Então, questão de rotina, de dormir. Então, talvez os pais vão ter que dormir um pouquinho mais cedo e, se for necessário, vamos ajustar o horário do bebê, o horário que a gente vai trabalhar para o bebê tentar acordar, porque a gente também dormir é super imprevisível, mas o quanto que você vai adaptando da sua rotina para que você esteja bem para esse bebê. Fim de semana, se antes a gente ia ao clube ou à praia com frequência, então talvez a gente tenha que diminuir, mas talvez a gente também tenha que expor o nosso filho a alguns programas que não vão ser os programas focados 100% para criança,
mas que ele vai estar ali energizando os pais também, né? Fazendo os pais também cuidarem de algo que é importante para eles. Então, equilibrar, encontrar o equilíbrio nessa rotina, sabendo que pai e que mãe vai ceder e vai precisar mudar um pouco dessa rotina e que a gente também vai adaptar um pouquinho a rotina do filho, eu acho super importante. Um outro exemplo desse de tomar decisão para o bem da família, né? Então, como muitas mães, né, eu tinha uma expectativa e uma coisa muito forte de amamentar, né, de dar o peito, de amamentar com leite materno. Mas as minhas filhas nasceram muito pequenas e logo no primeiro dia o pediatra falou que a gente ia precisar complementar com um suplemento. Ok, a gente já fica com aquela preocupação, né? Como é que vai ser essa coisa do complemento junto com o leite materno. E, ok, tem que tomar, vamos tomar, né? Tudo pela saúde do bebê. E aí, eles me apresentaram o copinho e uma sonda para que facilitasse, para que a criança não perdesse a pega do peito, para que depois não aceitasse o peito por conta da mamadeira e tudo. E lá fui eu e o Léo para fazer esse processo de peito, de sonda, enfim. E fizemos, acho que por uns 13 dias, até que chegou um dia e o Léo falou para mim, falou assim, Fernanda, tá muito puxado. Não dá mais pra fazer, porque, gente, imagina a situação de madrugada, dando de mamar para duas crianças com duas sondas e você tem que ficar olhando se a criança tá conseguindo sugar o leite ou não. E ele falou, cara, não dá. E como a Maia ficou na UTI e a Maia precisava da mamadeira, porque eles não queriam que ela fizesse o esforço de sugar o leite do meu peito, ele tinha visto, ele falou, cara, a mamadeira é muito prático, vamos fazer o peito e dar o complemento com a mamadeira. Gente, chorei por horas, porque aquilo para mim era algo que não estava na minha expectativa e eu estava disposta a fazer de tudo para manter só no peito e mesmo com esse esforço, mas para que não perdesse, né, essa questão do peito, porque a gente cria medos, né? E aí conversei com o meu pediatra e o meu pediatra falou para mim o seguinte, ele falou assim, Fernanda, como vai ser melhor para a família? Se para a família for melhor, se o Léo for ficar mais disposto, se for melhor para ele, se for melhor para você, faça. Introduza o complemento, dê o seu peito e depois introduza o complemento com a mamadeira, porque o mais importante para a criança vai ser ter um lar harmonioso, vai ser ver vocês bem. E aí, na hora que ele falou, eu falei, cara, ele tem razão. E aí decidi, né, em fazer o complemento com a mamadeira para elas. E não pensei mais nisso, assim, falei, então vai ser isso, e fui de peito aberto para isso. E assim, coincidência ou não, as duas mamaram no peito até 1 ano e meio, elas não largaram o peito, mesmo tendo a mamadeira. E também mamaram na mamadeira por esse período, mas não largaram. Mas ali ficou muito claro para mim a importância de você cuidar da família e de você pensar na família. E aí outra coisa que eu acho que entra aqui também é essa questão de cuidar do casal, né? De tão logo seja possível, né? Vai depender um pouquinho da rotina de cada um, mas da gente conseguir reservar um momento para se manter essa relação e essa intimidade do casal, num jantar, alguma coisa, e conversando com a criança. Porque para aquela criança, o mais importante vai ser ver os pais bem. Então, esse foi uma outra experiência também muito forte que a gente teve de decisão para o bem da família. E eu anotei mais uma aqui que eu queria compartilhar com vocês. Eu e o Léo, a gente trabalhava. Então, com 4 meses, eu voltei pro trabalho e aí, logo em seguida, a gente ia fazer a introdução alimentar. E a gente estava tão envolvido, né, naquele momento, naquele contato com as crianças, que a gente queria fazer a introdução alimentar. Só que como é que você faz a introdução alimentar na hora do almoço, né? Com cada um trabalhando num ponto do Rio de Janeiro. Não tinha como. E aí passou pela minha cabeça será que eu não posso fazer à noite, no jantar, a introdução alimentar? E aí eu fui conversar com o pediatra e ele falou, olha, eu em todos esses meus anos de carreira como pediatra, eu nunca fiz uma introdução à noite. Porque é importante, você dá de dia, você acompanha a criança naquele período, mas
vamos testar? Vamos fazer um teste? E aí fomos nós. Então a gente adaptou, fizemos a introdução alimentar da Eva e da Maia pelo jantar, ao invés de fazer na hora do almoço. Tivemos o nosso momento em família ali, vivemos essa experiência da introdução alimentar. Foi ótimo pra gente, abrimos mão de outras coisas por conta das escolhas que a gente fez, mas aonde era importante pra gente, o que realmente fazia diferença, a gente foi tentando se adaptar, cada um cedendo um pouquinho. Então, acho que isso era o que eu queria falar desses 5 princípios. Então, eu trouxe para vocês que para amar incondicionalmente um filho, a gente precisa primeiro se amar incondicionalmente, que durante esse processo de maternidade, de paternidade, se abra para o aprendizado, cuide dos primeiros dias dessa nova família. Somos indivíduos únicos e isso é muito bom. E tome decisões em nome da família. Para a próxima live, os pontos que eu vou abordar, os outros 5 princípios que eu vou abordar serão: desenvolva a autonomia e segurança da criança. A maternidade é mais sobre você do que sobre a criança. Incentive a criação de vínculos com os mais próximos. Seja exemplo, melhorando a cada dia. E dedique-se a construir memórias afetivas. Essas vão ser os próximos aprendizados e princípios da minha maternidade que eu vou querer compartilhar com vocês. Então é isso que eu tinha para hoje. Quero agradecer muito o tempo de vocês aqui comigo, toda a troca que a gente vem tendo. E o que eu vou sugerir como é a minha visão e a minha perspectiva, nos comentários embaixo, quem quiser compartilhar os seus princípios ou algo que fez muito sentido para sua família, compartilha, porque daí eu acho que pode ficar um post bem interessante para quem é marinheiro de primeira viagem, quem vai ter bebê ou quem tá com bebê na barriga aí para chegar ao mundo, poder consultar e olhar. Acho que quanto mais troca a gente tem, ela sendo genuína, ela realmente sendo com vontade de compartilhar, para contribuir, para inspirar, acho que faz muito sentido, né? Então é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. Beijos. Tchau, tchau.